Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu, Renata Córdova e a Salete Azevedo, vamos facilitar a mesa, né? Nosso objetivo realmente é fazer esse processo de mediação, facilitação, com as nossas palestrantes. Então, abrindo, né, a nossa mesa, especificamente já no andar do segundo dia da nossa terceira conferência de Psicologia Histórico-Cultural, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, eu e a Salete, nós fazemos parte do grupo TAS, que é de Tecnologia, Atividade, Subjetividade e Saúde, coordenado pela professora Maria Sara de Lima, né, Dias. Nós fazemos as pesquisas, né, participamos do grupo e vamos facilitar aqui a mesa. Então, conforme a gente falou, né, a temática central específica da nossa conferência é mais focada na justiça social e direitos à vida no planeta, e a nossa mesa em específico tem uma temática bem interessante, né, com a participação da professora doutora Álava e da professora Mariel. Nós vamos discutir questões relacionadas ao processo de criminalização através da polícia, né, e os direitos humanos, assim também como as contribuições da psicologia para a humanização do poder judiciário. Então, entre as várias temáticas serão abordadas a criminologia crítica, os aspectos da militarização, direitos humanos, o episódio ocorrido em Jacarezinho, e especificamente também esse movimento de humanização dentro do Poder Judiciário, a contribuição, né, as contribuições da psicologia nesse processo e exemplos de atuação do Poder Judiciário. Como que a gente vai fazer a mecânica um pouco da organização? Inicialmente a professora Mariel vai, né, fazer a sua apresentação, depois a professora Álava, e eu peço que vocês fiquem à vontade para, nesse processo, né, conforme a gente vai ouvindo, vai despertando, que nem a gente falou, algumas inquietações, algumas reflexões, já fiquem à vontade de escrever no chat, né, que aí a gente já vai organizando as questões para que no final a gente possa fazer, né, essas perguntas para as professoras. Então, apresentando as professoras, né, nós vamos iniciar com a professora Mariel Muraro. Ela é doutora em Direito Penal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Penal e Criminologia Crítica pelo Instituto de Criminologia e Políticas Criminais, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é coordenadora do curso de bacharel em Direito e professora da Faculdade de Pinhais, a FAP, é professora do Centro Universitário Curitiba, deixa eu só permitir aqui, e também é advogada e pesquisadora. E a professora doutora Álava Cristina Pereira, ela é doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e em Saúde Mental, é graduada em Direito pela UniOeste e em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela atuou como professora na UniOeste e na Unipar, e atualmente ela é psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós já agradecemos a participação, as contribuições que vocês vão trazer para a gente ficou muito feliz com o aceite do convite, e ficamos aqui nesse primeiro momento, né, nesse apoio à disposição, para a professora Mariel iniciar sua fala, e na sequência a gente vai abrir para os questionamentos. Fiquem à vontade. Obrigada, Renata. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, e foi um prazer quando eu recebi esse convite. É uma felicidade poder trabalhar com essas duas mulheres maravilhosas aqui, a professora Renata e a professora Salete, lá na Faculdade de Pinhais, né? E quando elas me chamaram para palestrar aqui, eu fiquei, de fato, muito feliz, muito... gostei bastante, né, do convite.
Especialmente porque a proposta era falar um pouquinho sobre o tema da minha tese de doutorado. Então, é um tema que, né, nas pesquisas, quando a gente faz e desenvolve, às vezes é tão difícil a gente levar o conhecimento das pessoas, aquilo que a gente está produzindo, né? Então, é também uma felicidade poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é o processo de criminalização através da polícia e direitos humanos. Eu fiz aqui um recorte teórico da tese para trazer para vocês alguns temas aqui. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, que eu preparei para ajudar assim, a embasar e trazer alguns conceitos, algumas das principais ideias, eu acho que pode ser bacana aqui para a gente. Então, como a Renata me apresentou, né, eu fiz o doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio fazer o doutorado, minha proposta era trabalhar com as UPPs. Né? Eu acho que todas aqui devem se recordar da instalação das unidades de polícia de pacificação no Rio de Janeiro, porque isso acabou tomando uma grande repercussão. Né? E eu já trabalhava com esse tema no mestrado, mas pensando na repercussão da mídia, né? Desses movimentos, e aí quando tive a oportunidade de ir para o Rio, eu acabei aprofundando esse tema. Para a gente entender um pouquinho, né, a questão do marco teórico, deixa eu passar aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas pontuações aqui sobre a criminologia crítica, que é o meu marco teórico, é a linha com a qual eu trabalho. Essa criminologia crítica, ela tem início, é uma teoria, né, criminológica, ela tem como objetivo ali analisar quem que é o delinquente, o que é o delito, né, e até esse momento no qual se desenvolve a criminologia crítica, nós trabalhávamos com um paradigma, se trabalhava, né, com o paradigma de uma criminologia positivista, que vai atribuir a ideia, né, de que o crime, o criminoso, o sujeito já nasce criminoso, né, que isso era reflexo de características biológicas do sujeito. Tá? E a criminologia crítica, ela vem para promover uma grande mudança de paradigma nesse estudo da questão criminal, porque ela não se preocupa em explicar as causas do crime ou a origem, né, da conduta criminosa. Ela vai, na verdade, analisar os processos de criminalização, os processos de rotulação dessas condutas como criminosas. Então, é uma grande mudança paradigmática que essa teoria acaba produzindo. E ela vai tomar como base a teoria do labeling approach, também chamada de teoria da reação social ou teoria da rotulação. Essas teorias acabam se desenvolvendo mais ou menos na década de 1960, 1970, no âmbito dos Estados Unidos e da Europa. Tá? E elas têm como objeto de estudo o ato ilícito em si, né? Mas especialmente focando nas agências de controle social. Né? Quais são essas agências de controle social? A polícia, o poder judiciário, o Ministério Público, agentes penitenciários, são essas instituições estatais que são criadas, enfim, e existem aí para fazer essa que são rotulados e interpretados como de afetos ao direito penal, à questão criminal. Então, essa teoria da reação social, ela vai indicar que, na verdade, são as agências de Estado que selecionam determinadas condutas e determinadas pessoas para lhes atribuir esse rótulo de criminoso. E a teoria do labeling approach, ela vai se fundamentar em dois conceitos. O primeiro conceito é de que o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa cometeu,
mas a consequência da aplicação de outras regras e sanções ao delinquente. Essas outras regras e sanções são criadas pela sociedade, por grupos de pessoas que fazem essas regras, né, e definem ali o que vai ser uma conduta desviante ou não. Então, um ato ele só é definido como crime de acordo com esses interesses que influenciam essas agências de controle social. E o segundo conceito é que são essas agências de controle social que produzem o crime, e não o contrário, não é o crime que dá origem ao controle social. Uma vez que podem ser rotuladas, né, pessoas que sequer tenham quebrado regras, né, mas são rotuladas de acordo com a sua personalidade, a sua condição pessoal de vida. Tá? Então, não necessariamente pessoas que infringiram a lei acabam sendo rotuladas. Né? E o homem, na verdade, né, a pessoa, ela acaba sendo rotulada quando ela pratica um ato que vai ser qualificado como desviante. Esse seria uma criminalização primária, ou seja, é a própria criação da norma penal, né? O direito penal, ele é um produto histórico que faz parte, enfim, da criação de uma sociedade, de uma determinada cultura, né? O direito ele não tem, aqui esse é meu paradigma, né? O direito não tem uma inspiração natural, divina, metafísica, não, ele é criado por nós, né? E, enfim, para atender aí alguns interesses da nossa sociedade. E essa seria a criminalização primária. A criminalização secundária é quando algumas condutas e algumas pessoas são, digamos assim, encaixadas, né, na lei. Né? A conduta delas é interpretada como se estivesse atingindo a lei. E o labeling approach é essa base teórica que vai fundar a criminologia crítica, que vai mudar, né, completamente esse objeto de estudo, e vai basicamente, né, distribuir essa seleção, essas qualidades negativas, vamos chamar assim, né, segundo a distribuição de poder na sociedade. Eu cito aqui no slide, coloquei uma fala da minha orientadora de mestrado, a professora Kátia Arguello, num artigo que ela escreve sobre esse tema. Então, ela vai falar que a criminalidade deve ser reconhecida como um bem negativo, desigualmente distribuído na sociedade, segundo uma hierarquia de interesses estabelecidos pelo sistema socioeconômico e a desigualdade social. Então, a criminologia crítica vai pegar essa ideia do labeling approach, né, que fala dessa rotulação, dessa seleção de determinadas condutas e pessoas para serem criminalizadas, e vai dizer, olha, esse processo de criminalização, ele é distribuído de forma desigual na sociedade. E essa desigualdade, a forma como ele é distribuído, serve, na verdade, para atender interesses socioeconômicos e para dar conta dessa desigualdade social. Então, a criminologia crítica vai adotar, nesse sentido, quando ela inclui aqui o paradigma socioeconômico, uma postura materialista dialética, né, ou seja, marxiana, quando ela assume que essa pena tem origem como decorrente do próprio processo do desenvolvimento do capitalismo. É um instrumento utilizado pelo capitalismo, por essa sociedade capitalista, como parte da estratégia de contenção social de um certo número de pessoas que foram excluídas desse processo de produção e de consumo. E essas contradições do capitalismo acabam explicando, né, que esse processo que vincula o trabalhador ao trabalho, aceita essa brutalização, né, da carga pessoal, dirige o desemprego, a marginalização, aceita esses riscos de criminalização, né, acaba atingindo, portanto, as pessoas que estão, né, numa condição de maior vulnerabilidade diante desse sistema. As pessoas que são colocadas aí à margem da sociedade, né, na periferia.
dessa sociedade, marcando, então, essa forte influência da questão econômica na atuação estatal, né, na forma de operar esses mecanismos de controle social, e que vai ser incentivado, né, pela mídia, pelo senso comum, e especialmente hoje pela economia neoliberal. Então, vários autores, né, a gente poderia aqui citar, enfim, que fundam a criminologia crítica, mas acho que a ideia era mais apresentar esse marco teórico, né, para vocês entenderem de onde a gente está partindo, né, e qual é a leitura que nós temos aqui, né, da atuação do direito penal, enfim, dessas agências de controle social que vão demonstrar toda essa seletividade do sistema penal. Tá? Seguindo, então, aí eu entraria especificamente nos temas que eu acabei trabalhando, né? Alguns conceitos que são importantes aqui para a gente entender a ideia da seletividade policial, da criminalização, né, por parte da polícia, e dessas consequências nefastas dessas tecnologias de guerra que fazem parte desse processo de militarização, né, que é a abordagem geral aqui. Esses dois temas, governamentalidade e biopolítica, são dois temas trabalhados pelo Michel Foucault. Especialmente o conceito de governamentalidade, Foucault vai trabalhar na obra Segurança, Território e População. E depois o conceito de biopolítica eu retiro da obra Em Defesa da Sociedade. Governamentalidade, a gente pode compreender como sendo um poder que tem como alvo a população e utiliza instrumentos técnicos, ou seja, dispositivos de segurança, né, para fazer essa gestão dessa população, né, através das instituições estatais. Então, esse conceito, né, de governamentalidade, ele vai abranger todas essas instituições estatais, assim como a polícia, né, se insere dentre essas instituições. E a polícia seria um dos dispositivos para fazer essa razão do Estado funcionar, né, para produzir supostamente bem-estar, mas a polícia vai atuar, né, nesse processo baseado na sua potencialidade de violência, né? Então, essa polícia, ela participa dessa função biopolítica do fazer, viver, deixar, morrer. Essa biopolítica, né, ela anda junto aqui com o conceito de governamentalidade, e a biopolítica pode ser entendida como, enfim, uma atuação do Estado, né, voltada para o cuidado com o ser humano enquanto um ser vivo que pertence a uma população. Ela vai observar esses fenômenos coletivos que produzem tanto efeitos econômicos quanto políticos e que perduram no tempo. Né? O grande mecanismo da biopolítica para estabelecer, né, essa função do fazer, viver, deixar, morrer, é o racismo, vai dizer o Foucault. Né? Então, o racismo é o que vai fazer esse corte biológico, né, para determinar quem vive e quem morre. E a partir dessa perspectiva do racismo que vai estabelecer essa censura para um determinado tipo biológico e vai autorizar, né, contra esse tipo o exercício do direito de morrer ou de deixar morrer para a vida dos demais, vai fazer isso para purificar essa raça eleita, e essa relação biológica vai introduzir a ideia de guerra, porque para a biopolítica do Foucault, quanto mais morrer o inimigo, mais você viverá, né? Mais a raça eleita viverá. Então a gente vai, utilizando desses dois conceitos, né, tentar analisar um pouco da nossa realidade, da nossa
condição hoje com as ideias, né, do liberalismo, que vai diferenciar essas categorias, né, da população entre sujeitos livres e racionais, a quem vai se direcionar esse governo da vida através da liberdade, e a gente vai ter esse genocídio, né, esse racismo, na verdade, que vai incentivar ou vai dar origem a esse genocídio colonizador. Para utilizar essa noção do genocídio, enfim, eu gostaria de utilizar aqui um outro autor, né, o Mambembe. Esse autor ele vai trabalhar com o conceito de necropolítica, que é uma, digamos assim, uma adaptação, né, da ideia de biopolítica do Foucault. Se o Foucault fala que a biopolítica é o fazer viver, deixar morrer, o Mambembe vai dizer que a necropolítica é o fazer morrer, deixar viver. Então, seria a atuação do Estado no sentido de produzir máquinas de morte, máquinas de guerra, que produzem essa nova forma de governamentalidade, que consiste nessa gestão das multidões, das populações, mas através do massacre, através das mortes. Então, eu coloquei aqui como pano de fundo um caveirão, né, para representar essa máquina de guerra que vai ser utilizada justamente para neutralizar, né, espacialmente, neutralizar determinadas categorias de pessoas e que foram utilizadas aí amplamente na instalação das UPPs no Rio de Janeiro e são utilizadas até hoje, né? Supostamente porque eles estariam ali fazendo a guerra às drogas, né, ou a guerra ao tráfico de drogas. Diferente, né, daquele momento histórico no qual Foucault, Mambembe estavam aí pensando essas teorias, nós temos hoje, né, o neoliberalismo como, digamos assim, como esse momento econômico, né, que nós vivemos. E esse neoliberalismo, ele acaba renovando essa necessidade de um poder punitivo. E esse poder punitivo, ele tem que ser onipresente, né, e ao mesmo tempo capilarizado, porque ele precisa dar conta desse contingente de pessoas que são marginalizadas. Então, esse modelo de Estado acaba sendo exportado, né, dos países como Estados Unidos, Europa, para os países periféricos, né, como a América Latina, e é empregado, então, para a gestão do desemprego, da precariedade social, né, dos problemas estruturais. E sob essa perspectiva, quando a gente está na periferia, né, para usar uma expressão da minha orientadora do doutorado, a professora Vera, ela chama de periferia da barbárie. Quando nessa condição do neoliberalismo global nós estamos na periferia da barbárie, olhando, né, para essas particularidades, a gente vai ver essa atuação de um modelo de Estado, né, que promove o genocídio das pessoas. Então, se a gente for analisar a questão do neoliberalismo no Brasil, né, a gente vai ver que houve um grande incentivo à desregulamentação do mercado de trabalho, redução de salários, redução com gastos sociais, um grande aumento, né, da desigualdade social, privatização de empresas, serviços públicos, enfim, uma série de condutas que a gente pode ver, né, no nosso país a atuação desse neoliberalismo, né, dessa onda neoliberalista. E são essas pressões econômicas que vão pautar, né, esse racismo genocida, que vai definir quem vive, quem morre, quem é deixado à própria sorte e quem é alvo também, né, dessas políticas estatais genocidas. E isso vai ser retratado como algo natural, né, como algo que não tem outra solução, como algo que, enfim, deveria, né, infelizmente, acontecer assim.
E a gente vai ver toda essa privatização da segurança, e isso vai se tornar uma mercadoria também, né? Voltada aí para a obtenção de lucro de empresas privadas. E por essa razão que acho importante, né, a gente trazer esses conceitos aqui, porque a gente vai conseguir, a partir desses conceitos, apoiar toda a nossa análise dessa atuação das polícias no Brasil, né, vamos chamar assim, que é uma análise bem específica da nossa realidade aqui, especialmente do Rio de Janeiro. Para entender um pouquinho, né, então, dessa polícia como uma tecnologia de poder, é interessante só resgatar alguns momentos históricos para ver como se deu a formação da polícia no Brasil. A gente vai ter a criação, né, das polícias no Brasil assim que a família real portuguesa desembarca no Brasil. Né? Então, é nesse momento específico ali que nós estamos, né, nos anos de 1800, né, quase no final desse centenário, né, a passagem de 1800 para 1900, é onde a gente vai ter a formação da polícia no Brasil. E se a gente for analisar a própria a condição, né, do Brasil colônia, nesse momento a polícia ela tinha como função a manutenção da propriedade privada. Porque a polícia ela fazia a gestão, né, desses afrodescendentes que eram escravizados, e desde a formação da polícia ela teve essa função de também, né, promover a manutenção de uma sociedade de classes. Os afrodescendentes escravizados, eles passam a ser vistos como um problema, um perigo, quando se instala a república. E isso acontece justamente porque o positivismo criminológico, esse que acredita que as pessoas nascem criminosas e que o crime é decorrente de características biológicas do sujeito, se instala no Brasil. Né? E essa é uma teoria que serve, enfim, para explicar, inclusive, a diferenciação, criminoso nato, exatamente, Mariana. Essa é uma teoria que serve justamente para colocar, né, os afrodescendentes nessa condição de cientificamente inferiores. Né? O positivismo criminológico vai ter essa função. Então, a partir da escravização dos africanos, desse medo da africanização, as políticas estatais de gestão da vida, segundo a professora Vera Malaguti Batista, promovem a perseguição a esses afrodescendentes, empregam métodos de punição, de mortandade e incentivam, né, essa polícia que deveria despertar o terror, colocando em ação no Brasil, né, desde esse início, esse controle social, racista e biológico que acaba se naturalizando, né, até hoje. Segundo o Thomas Holloway, ele escreve, né, a tese de doutorado dele estudando, enfim, essa polícia e a forma de atuação da polícia, né, do Brasil colônia para o Brasil república. Ele vai falar que foi a criação da polícia, então, que possibilitou a transição da escravatura para o trabalho livre, né, ou seja, a construção dessa ordem burguesa no Brasil e o projeto de nação que promoveram a individualização dos conflitos através do processo de criminalização, baseadas no modelo racista e positivista, que influenciou e determinou a atuação das polícias e inaugurou uma governamentalidade, que eu chamo na tese de uma governamentalidade tropical. Essa seria, então, a origem, né, do papel da polícia. Mas com o tempo, né, avançando no tempo, a gente vai ver que a polícia vai incorporando a necessidade de controlar também outros tipos de condutas que são rotuladas, né, como delitivas, porque são condutas que também passam a causar um certo desconforto, vamos chamar assim, né, passam a ameaçar
a constituição dessa sociedade de classes, dessa sociedade racista. Então, a gente vai ver que com o crescimento das indústrias e com o registro das greves anarco-sindicalistas, quando o Brasil, né, passa a abrir suas fronteiras para os estrangeiros e trazer, né, uma série de imigrantes, né, principalmente os italianos, que eram muito ligados à teoria anarquista, né? Eles passam a incomodar, né, com essas greves, e o papel da polícia sofre uma reestruturação, e ela se volta também para reprimir essas práticas, né, de greve, e reprimir práticas de cafetinagem, vadiagem, anarquismo, como condutas que são praticadas, né, por essa classe operária, e que passa a ser, então, objeto de controle e repressão. E depois, né, então, a gente vai chegar aí até a Nova República, fazendo uma abordagem histórica aqui absolutamente pontual, né, gente? Me perdoem se tiver algum historiador aqui, né, o que eu estou fazendo, que é os recortes bem específicos, mas só para a gente entender um pouquinho de como a polícia acaba, né, as funções aí da polícia nesses momentos históricos. Com a Nova República, a gente vai ver que a polícia também incorpora, né, na sua função ali, a repressão aos comunistas e revolucionários. Isso vai se estender até o período da ditadura militar, né, que vai tratar o delito como uma questão de guerrilha urbana, combatendo esse inimigo interno, né, e militarizando as forças policiais. É aí que a gente chega no processo de militarização, né? Então, para a gente entender um pouquinho, né, desse papel da polícia e como a gente vai chegar nesse processo de militarização das polícias que nós temos hoje. Então, pensando, né, que a América Latina, de uma forma geral, ali a partir da década de 1960, vai se tornar palco dessas várias ditaduras militares, né? Isso acabou dando ensejo, então, para que fossem incorporados, né, fossem trazidos alguns postulados ideológicos da segurança nacional. Então, o regime militar no Brasil, que se instala em 64, né, desenvolveu como política repressiva o que a gente vai chamar de doutrina da segurança nacional. Essa doutrina da segurança nacional foi trazida tanto por franceses quanto pelas escolas de guerra estadunidenses. E essa doutrina, ela considera, ou melhor dizendo, né, considerava que existia um estado de guerra permanente e ela identifica como seu principal inimigo o comunismo. E para a defesa né, dessa segurança nacional, se postulava a necessidade de suprimir direitos, né, de todos em prol de um bem comum, que seria a ordem estatal, né? E isso acabava justificando, então, a atuação desses sistemas penais, né, que a gente pode chamar de formal, que é esse reconhecido pelo Estado, né? Administrativo, né, que também seria não necessariamente judicial, né, mas pode também acontecer na esfera administrativa, e vai colocar também, né, para operar aqui, o que a gente vai chamar de sistema penal subterrâneo. Essa expressão vem de uma criminóloga venezuelana que chama Lola Niar de Castro. Então, a ideia desse sistema subterrâneo a gente pode representar aqui pelos grupos de extermínio, grupos de tortura, sequestros, desaparecimentos forçados, né, que aconteceram durante esse período da ditadura. Então, essa interpretação sobre a guerra, sobre o inimigo, ela trouxe uma perspectiva que fez com que as forças de segurança nacional se reorganizassem, né, mudou
a perspectiva ali dos dirigentes em relação ao papel, né, das instituições policiais, que passam, então, a figurar como uma arma de guerra que seria contra-revolucionária. E esses fatores é o que vai dar condição para que todo esse esquema repressivo atuasse, né, sem o mínimo de legalidade, deixando de observar os direitos fundamentais de cada uma das pessoas que era então definida ali, selecionada como inimigo. Essa ideologia da segurança nacional é o que vai estruturar a ideia de que o inimigo deve ser eliminado. E vai também fazer com que a segurança nacional, né, deve ser entendida como algo que deve ser protegido a todo custo, né? Aquela ideia dos fins justificam os meios, né? Se a minha finalidade é proteger a segurança nacional, então eu posso usar qualquer tipo de força, inclusive uma violência que é empregada de forma ilegal, né, ilegítima. Então, esse processo de criminalização, melhor dizendo, militarização das polícias, vai acabar acontecendo com a instalação desse novo modelo teórico, que vai ser empregado aí para as políticas de segurança, e que vão se pautar, então, na ideia, né, de que há uma guerra, e essa ideologia militar acaba, então, tomando conta das forças policiais, né? Talvez para nós seja até difícil de entender essa diferença, né, do que é uma força militar e a polícia, enfim. Mas é nesse momento da ditadura militar com a doutrina de segurança nacional que elas acabam se fundindo, vamos chamar assim, né? E isso vai fazer com que se consagre uma ideologia militarizada que deve ser aplicada ao policiamento ostensivo, à investigação criminal, ou seja, todas as atuações contemporâneas aí da polícia. E após esse período da ditadura militar, as forças policiais acabam sendo reorganizadas, né? E a administração das forças policiais se desloca para o exército, né, se desloca, melhor dizendo, do exército para o governador de estado, que é quem passa, então, a administrar a política de segurança pública local. Porém, né, por conta desse contato, se mantém viva a ideia de que a polícia deve promover a ordem pública e deve reproduzir essa lógica militar de guerra. Então, nas décadas de 80 e 90, né, quando a gente, enfim, passa por esse período da ditadura, a gente vai ver que a polícia, ela se volta para fazer uma intervenção que acaba sendo realizada de forma constante nas favelas. E ela se volta para o controle das classes baixas, né, supostamente aí com o discurso de combate ao crime, guerra ao crime. E esse policiamento acaba abrindo espaço para essa que a gente chama de remilitarização, né, das agências policiais, e que vai partir do paradigma bélico, do controle social, da doutrina de segurança nacional, e vai utilizar de forma rotineira esse poder letal das polícias como técnica de eliminação desses inimigos. Essa remilitarização é a criação de um novo espaço de poder político-militar, que vai militarizar essa segurança pública. E vários fatores acabam levando, né, esse processo de remodelação das polícias nas bases militares, em especial a existência de conflitos políticos e a possibilidade de eles serem dirimidos especificamente através da violência policial, né? Então, essa atividade policial é pensada sempre a partir dessa metáfora de guerra, e isso justifica esse uso da violência de forma irrestrita. Coloquei aqui no slide, né, uma citação ali, uma reflexão do Orlando Zacconi, do Serra. Em especial, Orlando Zacconi, ele é delegado da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E ele reflete bastante de forma crítica sobre a atuação das polícias. Ele vai dizer que essa remilitarização das agências policiais é um novo modelo de controle social que decorre dessa doutrina da segurança nacional e que acaba
resultando nesse uso rotineiro da violência letal pelas polícias, transformando em técnica de governabilidade a eliminação de inimigos e abrindo espaço para a segurança cidadã. E ele está se referindo especificamente ao discurso que justificou a implantação das unidades de polícia de pacificação no Rio de Janeiro, que foi um discurso dizendo, somos uma polícia cidadã, né, uma polícia de pacificação. Que de pacificação não teve nada, né? Subiu a favela ali sob a ponta do fuzil. Né? E então essa remilitarização pode ser compreendida como um processo que é um processo político protagonizado por esse braço armado do Estado que vai criar um novo espaço político para o militar, com essa capacidade de acabar definindo, inclusive, políticas públicas, políticas estatais. Essa remilitarização, ela abre um novo espaço de poder político-militar e vai invocar essa militarização da segurança pública. E vai utilizar essa ideologia repressora. Então, para a gente entender um pouquinho, né, dessas atuações da polícia e para fazer uma relação aqui com a ideia das tecnologias de vigilância, acho que vale a pena a gente também entender um pouquinho que essa violência policial no Brasil, ela acaba sendo forjada, né, a partir dessa tradição que se instala no final do período da ditadura militar, que é especificamente a criminalização dos despossuídos, e que advém desde a história da implantação das forças policiais, desde a violência produzida, né, pela escravidão colonial, pelos conflitos agrários, reforçada pela ditadura militar, e que disfarça essa subversão interna como repressão da delinquência. Então, todos esses fatores que a gente veio abordando aqui acabam desembocando e contribuindo para essa forma de funcionamento das polícias. E essa violência policial, ela acaba sendo agravada, então, pela discriminação baseada na cor da pele, na estratificação racial, empregadas no Brasil, que colocam basicamente, né, as pessoas, os negros e afrodescendentes, associando nessas características com características de periculosidade. E a realidade das favelas brasileiras acaba resultando num processo que o Luiz Vacan vai chamar de militarização das clivagens urbanas, porque ele vai dizer há uma relação da justiça criminal com essas forças repressivas, que tem essas tendências subterrâneas, que a gente já mencionou, e tendências também históricas, né, de eliminar essas pessoas que são considerados detritos humanos, uma sociedade que transforma essas relações humanas em mercadoria, e essas pessoas são desprovidas de qualquer proteção burocrática, humanista, por parte do Estado, né, e, na verdade, acaba se articulando uma extrema desigualdade, né, uma violência nas ruas, uma punição das massas, que se reflete nessa economia de mercado que estimula esse Estado a ser reduzido, né, a forças repressivas, fundindo forças militares e civis, supostamente para manter a ordem. Fazendo uma análise da atual gestão, né, das cidades, esse autor, Stephen Graham, ele vai falar sobre a militarização das cidades e a produção dessas tecnologias de vigilância. Eu até coloquei aqui algumas câmeras ali de vigilância para contextualizar, né, também a utilização dessa tecnologia. E esse autor, ele advoga a tese de que a urbanização das cidades hoje aposta nesse modelo militar, compartilhando essas tecnologias de poder que agregam doutrinas securitárias e militares. Então, toda essa ideologia, né,
militarização e da guerra, enfim, acaba servindo como esse discurso de base para incentivar essa indústria das tecnologias aqui, e que entendem essas cidades como espaços problemáticos, locais de subversão e resistência que desafiam, né, essa segurança nacional. Então, junto com essa nova política, essa forma, né, de gestão das cidades, surge essa economia securitária, que vai fundir empresas do ramo militar com empresas de tecnologia, de vigilância, empresas de entretenimento. Elas vão trabalhar, né, em conjunto essas atividades, e por isso acaba sendo altamente lucrativo, né, para elas, porque elas buscam atingir os passos, os comportamentos cotidianos da cidade, dos seus arredores, com a utilização de drones, de caveirão, câmeras de vigilância, né, monitoramento eletrônico, as tornozeleiras eletrônicas, enfim, a gente poderia citar aqui uma série de dispositivos de tecnologia que vão contribuir, né, para essa vigilância. E essa indústria da segurança, às vezes chamada de indústria de pacificação, né, elas são indústrias que estão aí em alta, em conjunto com essas noções fundamentalistas, né, de respeito à ordem social, econômica e política. Então, esse novo urbanismo militar produz um conjunto de ideias, técnicas de segurança, violência, todas que são empregadas para reorganizar essa arquitetura das cidades, as experiências da vida urbana, criminalizando qualquer pessoa que se mostre contrário, né, para utilizar a expressão da Maria Zenaide, que quando ela entrou, né, falou resistência, né, então quem oferece resistência, quem oferece dissenso, acaba sendo alvo, né, dessas tecnologias de vigilância, e vai supostamente ter os seus direitos aí caçados, né, para um bem maior, que seria essa segurança do Estado. Isso vai promover, na verdade, sociedades cada vez mais desiguais. E o que a gente vê é uma militarização da própria vida, né? Então, esse projeto de governamentalidade neoliberal, né, vai tornar essas favelas, os lugares, todos, né, com a gente pode chamar de com uma segurança, né, um monitoramento intenso ali, e que vai produzir uma sociedade contemporânea que é uma sociedade autoritária. E para contextualizar, né, e a gente chegar nos direitos humanos, então, que também é um dos temas que a gente precisa alinhar com todo esse discurso, né, a gente vai ver que esses estados, eles alimentam, então, essa noção de que a gente deve buscar o direito à segurança, e não a segurança dos direitos. Vejam o trocadilho aqui, né? Por que o Estado acaba, então, incentivando essa ideia de que a gente deve buscar o direito à segurança? Essa é uma ideia equivocada, é um conceito que não existe, né? É um problema mal formulado, vai dizer o professor Nilo Batista, porque não se pode falar em um direito à segurança, né? Refletindo sobre essa questão, o professor Nilo Batista vai dizer: a palavra segurança constitui o eixo aglutinador de todos os dispositivos daquela violência que Benjamin denominou precisamente conservadora, para distingui-la da violência fundadora, que pode ser a festejada parteira da história que remove tiranias e desigualdades, ou pode ser a inauguração de um regime arbitrário e cruel. Então, é importante a gente trazer uma análise aqui pontual, né? E eu vou utilizar aqui as reflexões do professor Alessandro Barata, num texto que chama Criminologia sem Segurança Pública, em que ele vai justamente usar esse trocadilho, né, de que a gente precisa pensar uma política de segurança. Na verdade, ela pode ter dois modelos: o do direito à segurança e o da segurança dos direitos.
E o primeiro modelo é esse dominante, né, que decorre de todo esse processo da militarização que a gente falou aqui. Mas que a gente deveria, na verdade, buscar a ideia de segurança dos direitos, né? Esse é o modelo alternativo que seria importante da gente refletir, porque é uma alternativa legítima e possível que vai buscar, então, a satisfação integral dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Esse modelo, ele visa a inclusão, né, a realização de direitos, a garantia de direitos para todas as pessoas, voltado aí para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento humano. Então, uma política de segurança bem feita, né, seria uma política de assegurar os direitos a todas as pessoas, né, o direito à vida, o direito, enfim, aqueles direitos básicos, né, direito à vida, educação, saneamento básico, alimentação, saúde. Então, se a gente continuar investindo em políticas repressivas, né, a gente vai ter, na verdade, mais desigualdade social, mais mortes. A gente não vai estar preservando direitos. E, do contrário, se a gente adotar uma política de integral satisfação desses direitos, a gente não vai ter, né, por que se preocupar, na verdade, com a necessidade de reprimir os crimes. E essa seria, então, uma das proposições aqui que eu colocaria para falar dos direitos humanos. Eu não sei como é que está meu tempo, Renata. Já estou quase finalizando Não, aqui. então fique à vontade, né? Tá, Porque aí depois na sequência já deu uma hora, né? A gente vai ficar até as 20. tá Então bom. já dá para finalizar. Então, para a gente finalizar, né, eu acho que aqui deu para trazer um apanhado geral aí para vocês do que eu pretendia, né? Mas para concluir, então, se a gente fica apostando, né, numa sociedade que se volta aí ao controle militarizado das populações periféricas e marginais, a gente vai promover mais desigualdade social, mais mortes, como a gente tem visto, né, atualmente, embora o noticiário tenha hoje, né, foque bastante na questão do Covid, enfim, esse é um outro problema, uma outra questão que também a gente poderia, né, pensar nas políticas de saúde que foram adotadas aí, ou não foram adotadas, né, que resultaram na morte de milhares de pessoas. Mais especificamente, a mídia não tem ainda assim, né, noticiado questões como, por exemplo, a favela que aconteceu na chacina da favela do Jacarezinho, né? A gente viu ali uma operação policial que resultou na morte de 23 pessoas em plena pandemia, quando nós tínhamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que as operações policiais não acontecessem nesse período de pandemia, né? Então, esse é o reflexo, né, de se adotar essa política do direito à segurança. Esse é o reflexo que nós vemos todos os dias dessa política de segurança, que é uma política repressiva. Né? E se a gente quiser mudar essa realidade, a gente precisa, enfim, investir em várias coisas, mas a gente precisa também dar atenção à própria política, né, de segurança pública que tem sido adotada e pensar, então, em mudar essa perspectiva, né, e fazer aí uma resistência, né, a esse modelo que está sendo utilizado, mas mudar a perspectiva para pensar na preservação dos direitos humanos, na segurança dos direitos de uma forma mais abrangente e evitar esse genocídio a conta-gotas, né, para usar aqui uma expressão do professor Zaffaroni. Então, é um pouco essa a discussão que eu gostaria de trazer para vocês e fico aqui à disposição, se vocês tiverem perguntas ou questionamentos. É isso. Obrigada, Renata, professora Salete e os demais que estão aí participando.
Nós que Nós aqui, agradecemos. Salete, por favor. eu ia dizer a mesma coisa, nós é que agradecemos aí, Mariel, pela tua fala. Nós já temos uma questão da Mariana, não sei se a Mariana quer falar ou quer que eu fale por aqui, e quero pedir desculpas que eu estou com a câmera, minha câmera está ligada, mas parece desligada, já tentei de todas as formas e não consegui fazer com que ela abra, mas eu estou aqui com vocês. Não sei se a Mariana quer fazer a pergunta. Na verdade, não foi mais uma pergunta, né? Foi uma pontuação. Quando a Mariel falou da questão do criminoso nato, né? A gente já faz um recorte criminológico ali da questão do positivismo, que a punição ela se daria de acordo com o grau de temibilidade do indivíduo, né? Então, eles vão criar ali as categorias e fazer essa punição de acordo com a temibilidade do indivíduo, né, do delinquente. Mas eu fiz um recorte, assim, mais da parte criminológica, que a fala da Mariel me relembrou muito isso, que a gente aprende com o Bruno, né? Ok, Mariana, agradeço a tua presença. Mariana é aluna nossa lá da FAP. Obrigada pela presença, Mariana. Obrigada, Cecília. Mais alguém que quer fazer alguma colocação? Antes de nós passarmos a fala aí para a doutora Álava. Maria Zenaide levantou a mão. Pode falar. Eu queria parabenizar, né, a Mariel aqui, mas também estender, ampliar as outras mesas, porque eu comentei há pouco que eu sou psicóloga nova, né, 1 ano aí formada, trabalhando já, totalmente envolvida, ativa e apaixonada por esse processo, mas eu fico pensando quando, na fala da Mariel ali, essa ideia do controle, né, que existe, essa criminalização mesmo, você fala uma palavra com alguém perto do teu celular, o Google ele começa a te oferecer um monte de coisas só por causa daquela palavra que você falou, né? Então esse controle é como se a gente estivesse sendo espionado, e é real isso, a gente sabe que né? E aí eu fico pensando que nós, né, como psicólogos, ou pensando no Vygotsky como psicólogo e as pessoas que estão trabalhando nessa direção, me alegra muito as mesas que foram trabalhadas aqui, tudo que foi falado, e agora a Mariel também, acredito que as outras, porque a gente consegue trazer um processo de reflexão com uma psicologia ou com uma teoria que ela é muito voltada para essa ideia mesmo de reflexão, de resistência, e aí ela não se torna autoajuda, sabe? Porque se a gente não tem consciência de classe, se torna autoajuda, se torna um assistencialismo. E isso me deixa muito animada de gastar minha vida num processo assim, com pessoas que sim são resistência. Então, parabéns. Eu estou falando agora porque, infelizmente, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, antes das 8. Mas vai ficar gravado e depois, né, a gente continua aí maravilhado nesse processo. Obrigada. Obrigada, Maria Zenaide. Antes de eu passar a palavra para a Renata, para ela apresentar a doutora Álava, nós temos aqui a Marilis, que disse obrigada, professora, excelente fala, e a professora Maria Sara, parabéns pela palestra, precisamos mais direitos humanos e menos máquinas de morte. Ok? Renata. A gente agradece imensamente, né, a sua contribuição. Isso, eu acredito que acalenta muito o nosso coração, né, de ver um profissional do direito com esse olhar mais crítico e que está ali no dia a dia também pensando nessas políticas, né, como elas são opressivas e nessa interface da atuação do direito, né, para ampliar essas possibilidades de justiça. Então, a gente agradece e eu vou abrir, né, depois no final a gente pode fazer mais questionamentos, né, mas abrir o espaço para a professora doutora Álava também, que aí ela vai falar dos processos de humanização, especificamente, né, contribuição da psicologia dentro da área jurídica. Obrigada, Mariel, e fique à vontade, professora Álava. Boa noite, então, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, me senti muito honrada com o convite, né, para voltar aí à instituição onde eu fiz o doutorado. E também gostaria de parabenizar a professora Mariel, né, pela sua explanação. E vou, então, compartilhar aqui o material com vocês, né. Deixa eu ver aqui.
Vou falar com vocês, então, sobre um viés, né, interessante em relação ao Poder Judiciário. Então, vou conversar com vocês sobre as contribuições da psicologia para a humanização do Poder Judiciário. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, há quase 3 anos, e vou trazer para vocês alguns elementos teóricos conjugados com a minha experiência como psicóloga judiciária. Antes de nós entrarmos na questão da humanização no Poder Judiciário, eu vou fazer um breve apanhado do que seria, né, então, o Poder Judiciário como um dos 3 poderes do nosso Estado Democrático de Direito. Então, o Poder Judiciário, ele tem como finalidade garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, e também resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para cumprir a sua finalidade, o Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira que são garantidas pela nossa Constituição Federal. Bom, o Poder Judiciário ele é composto por alguns órgãos, né? Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o STF, temos também o Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso STJ, e temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela vai processar e julgar as causas em que a União, autarquias e empresas públicas federais sejam parte de alguma forma, e a Justiça Estadual, ela vai processar e julgar qualquer causa que não esteja sujeita à Justiça Federal Comum do Trabalho Eleitoral e Militar. Então, a Justiça Estadual, ela tem uma competência residual e da Justiça Estadual que eu vou falar especificamente com vocês, porque o tribunal onde eu trabalho, né, os tribunais estaduais, eles fazem parte da Justiça Estadual. Bom, quando a gente pensa no Poder Judiciário, nós temos alguns elementos que são estruturantes do Poder Judiciário. Então, nós temos a lei, né? E nesse sentido, então, nós temos um ordenamento jurídico, que é um conjunto de leis que vigora no nosso país e que abrange a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal e uma infinidade de outras leis que vão regulamentar as situações, né, no nosso país. Também um outro elemento muito importante quando a gente pensa no Poder Judiciário é a questão da imparcialidade, né, que garante ou que prima pelo tratamento igualitário das partes, no sentido de que o magistrado, enquanto representante do Estado, não tem interesse pessoal no objeto que está sendo discutido naquele processo. E também, quando a gente pensa no Poder Judiciário, nós devemos lembrar que o que se faz no Poder Judiciário é a aplicação da lei de forma imparcial ao caso concreto que se apresenta em cada processo judicial. Bom, falando então da humanização, é muito importante que a gente discuta o tema da humanização dentro do Poder Judiciário nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento de judicialização. Então, existem autores que dizem que nós estamos vivendo a judicialização dos conflitos e dos afetos também, porque tem ocorrido uma ampliação do acesso, né, ao Poder Judiciário e também uma priorização do Poder Judiciário na resolução dos conflitos. O que significa isso? Que as pessoas têm buscado muito o Poder Judiciário para solucionar os seus conflitos e isso de uma forma prioritária, né? Então, se busca o Poder Judiciário antes de se tentar outras soluções em muitos casos. E quando a gente pensa na questão da humanização, então nós estamos pensando no resgate do ser humano, né? E na colocação desse ser humano em primeiro lugar, quando se pensa na aplicação da lei e do direito. E também uma outra questão importante é que a humanização do sistema de justiça, ela envolve necessariamente uma interface entre os saberes. Então, o direito, para que ele possa ser humanizado, ele precisa contar com a contribuição de outras áreas do conhecimento, como a psicologia, como a educação, como a sociologia, a antropologia e por aí afora. E essa questão da humanização, ela não tem sido vista apenas na área do direito, do Poder Judiciário, mas também na área da saúde, por exemplo, né? Porque nós vivemos um momento em que o ser humano
em sua integralidade, como ser biopsicossociocultural, tem sido muito valorizado em detrimento de visões mais parciais, né? Então, a humanização, ela alcança várias áreas do conhecimento nesse momento, inclusive a área jurídica, a área do direito. Bom, quando a gente pensa na humanização do Poder Judiciário, existem várias iniciativas neste momento, algumas incipientes ainda, outras mais adiantadas, que vão tentar fazer esse resgate do humano. Então, eu vou falar para vocês, vou citar algumas aqui, vou me aprofundar mais especificamente sobre a perícia psicológica e também sobre o depoimento especial, que são as minhas áreas de atuação, né? Mas só para contribuir, a mediação é uma iniciativa de humanização no Poder Judiciário, né? E a mediação, ela tem sido muito discutida nos últimos tempos. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou o Manual de Mediação em 2016, e aí ele traz várias contribuições interessantes em relação à mediação, porque ele vai evidenciar que a mediação é uma forma de você preservar o protagonismo das partes na resolução dos conflitos. Então, é muito comum, quando as pessoas têm algum conflito e buscam o judiciário para resolver esse conflito, que elas façam como que uma entrega simbólica desse problema para o judiciário, né? Para que o judiciário dê a solução desse problema. E a mediação, ela vai trabalhar justamente com a ideia de que a construção da solução daquele conflito deve ser realizada pelos próprios participantes, né? Então, os participantes continuam sendo os donos daquele problema e ninguém melhor do que eles para conseguir construir a solução mais adequada. Além disso, a mediação, ela também trabalha com a ideia da despolarização. O que significa isso? Lá no processo judicial, se trabalha muito com a ideia do vencedor e do perdedor, né? Porque existe um antagonismo entre o autor e o réu. Já na mediação, vai se trabalhar com a ideia de que é possível você promover ganhos mútuos para as partes se elas próprias construírem a solução para aquele problema. E a psicologia vai contribuir para a mediação no sentido de que ela oferece várias técnicas que são usadas no processo de mediação, como, por exemplo, a teoria do afago, a validação dos sentimentos, a inversão dos papéis. Então, existem muitas contribuições da psicologia para a mediação. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês de iniciativas de humanização no Poder Judiciário é a audiência de custódia. Essa audiência de custódia, ela consiste na apresentação da pessoa que foi presa para um magistrado, para que seja feita uma análise da situação em que a prisão ocorreu, da sua legalidade, da sua conveniência e da sua adequação. Brevemente falando, seria isso a audiência de custódia. E eu também entendo que ela é uma forma de humanização do Poder Judiciário, porque quando se coloca um magistrado frente a frente com a pessoa que foi presa, isso resgata a humanização daquela pessoa, né? Porque é muito diferente você estar de frente com uma pessoa que tem a sua história, os seus problemas, né, as suas circunstâncias, de você simplesmente fazer uma leitura dos autos. Então, a audiência de custódia, além de todas as questões legais, né, que se visa garantir, ela também é uma forma de humanização do Poder Judiciário, porque aquela pessoa que foi presa, ela não é só mais um caso, mas é uma pessoa que está ali, né, com a sua história e acaba fazendo com que o magistrado tenha uma outra perspectiva, né, mais humanizada da situação. Nós temos também a justiça restaurativa, né, que vai envolver os crimes de menor potencial ofensivo e trabalha com a ideia de que é possível construir soluções mais consensuais, participativas e conciliatórias para que haja uma minimização dos danos causados pelo crime. Então, a ideia da justiça restaurativa é que ela vai possibilitar ao transgressor assumir a responsabilidade pelo seu erro e, de alguma forma, promover a minimização dos danos, né? Então, ela retira do Poder Judiciário toda o dever, né, ou toda a responsabilidade por
punir e por encontrar uma solução para aquele caso e permite que as partes façam conciliações. Claro que aí são crimes específicos de menor potencial ofensivo e não se aplica a todas as transgressões. Então, são iniciativas de humanização do Poder Judiciário. Eu poderia citar para você uma iniciativa que é extremamente controvertida e que gera muitas críticas, né, que seria as constelações, né, mas não vou me aprofundar nesse tema, porque eu não estudei de forma suficiente aqui para falar, mas também é uma prática que tem crescido no Poder Judiciário e que aí suscita as mais diversas opiniões, né. E também vou falar sobre a perícia psicológica e o depoimento especial como formas de humanização do Poder Judiciário. Bom, quando a gente pensa na humanização do Poder Judiciário, eu como psicóloga entendo, né, que a psicologia ela pode trazer muitas contribuições para essa humanização, porque a psicologia ela vai evidenciar a subjetividade que existe em cada processo judicial. Então, o que significa isso? Que a psicologia ela vai evidenciar que, por trás de uma lide jurídica, existem seres humanos, né? E esses seres humanos, eles têm conflitos, sentimentos, desejos que originam aquela lide jurídica, né? Que também é uma lide sociológica, e a psicologia vai evidenciar que, muitas vezes, para além das questões jurídicas, existem questões psicológicas, emocionais, sociais, culturais, econômicas, que geraram aquele conflito e que muitas vezes mantêm esse conflito. Então, o papel da psicologia é evidenciar a subjetividade e evidenciar também que, por trás de todo conteúdo manifesto, que seria a lide jurídica que aparece naquele processo específico, também existe um manancial de sentimentos, emoções, desejos, conflitos que constituem o conteúdo latente daquele processo, né? Então, existe um conflito manifesto, que é o que está lá nos autos. E existe todo um conteúdo latente, escondido, digamos assim, que origina e muitas vezes mantém aquele conflito judicial. Então, a psicologia tem muito a contribuir para a humanização do Poder Judiciário e também para a construção dos conhecimentos nessa área. Falando especificamente sobre a perícia psicológica como uma das contribuições da psicologia para a humanização do Poder Judiciário, é importante a gente entender que a perícia psicológica ela é uma avaliação psicológica, né, que corresponde a um processo estruturado de investigação dos fenômenos psicológicos e que é composto por métodos, técnicas e instrumentos e tem por objetivo prover informações para a tomada da decisão. A perícia psicológica, ela tem uma finalidade e um contexto específico dentro do Poder Judiciário. Então, dentro do Poder Judiciário, a perícia psicológica, ela funciona como prova pericial e ela tem como objetivo fornecer entendimentos acerca do objeto que está em discussão. Então, a perícia psicológica dentro do Poder Judiciário, ela é um processo avaliativo que tem por objetivo responder demandas jurídicas específicas, que são relacionadas às múltiplas ações judiciais. E uma questão importante relacionada à perícia psicológica é que ela não vincula a decisão judicial. O que significa isso? Que os magistrados não são obrigados a seguirem ou a considerarem o conteúdo dos laudos psicológicos. Porém, os estudos e as pesquisas indicam que a grande maioria dos magistrados acabam usando as perícias como embasamento das suas decisões. Então, eles não são vinculados, né? Eles têm discricionariedade para optar se eles vão seguir o conteúdo daquele laudo psicológico ou não, mas as pesquisas indicam que as perícias são muito utilizadas como embasamento de decisões. Bom, quando a gente pensa na perícia psicológica dentro do Poder Judiciário, nós temos que considerar que dentro da Justiça Estadual existem várias divisões. E dentro dessas divisões, a perícia vai ocupar
espaços específicos e também ter objetivos específicos. Então, por exemplo, lá na Vara da Infância e da Juventude, nós temos uma série de possibilidades de perícias, e eu vou falar para vocês de algumas, mas não vou esgotar todas as possibilidades. Então, lá na Vara da Infância e da Juventude, nós temos os processos de habilitação à adoção. Nesses casos, são necessárias as perícias psicológicas para avaliar aqueles pretendentes à adoção e para saber se eles têm competência parental, se eles têm condições psíquicas e afetivas para assumir o cuidado de uma criança, se eles têm motivações adequadas, expectativas realistas da adoção, se existe algum elemento que possa comprometer a vinculação afetiva com a criança, se existe histórico de transtornos psiquiátricos que possam prejudicar o exercício das funções parentais. Então, nesse processo de habilitação à adoção é feita toda uma investigação, né, uma avaliação psicológica dos pretendentes, para saber se eles estão aptos ao exercício da parentalidade adotiva. Então, mais uma vez, quando existe um parecer desfavorável, por exemplo, o magistrado não é obrigado a considerar esse parecer, porém, na maioria dos casos, eles acabam considerando, né, esse parecer profissional. Uma outra área de atuação do psicólogo judiciário é nas ações de adoção. Então, quando ocorre a adoção de uma criança, antes de ser concluído o processo de adoção, é necessário que os pretendentes e a criança, dependendo da idade, passem por um processo de avaliação psicológica, para que seja verificado se aqueles pretendentes estão conseguindo suprir as demandas afetivas e materiais daquela criança que foi adotada, também para saber se eles conseguiram se vincular afetivamente com aquela criança, se eles estão propiciando um ambiente seguro, saudável, também se avalia a criança para saber se ela está se vinculando, se aqueles pretendentes se tornaram uma referência parental e afetiva para ela, e se ela se sente protegida e cuidada sob a guarda daquela família. Então, só depois dessa avaliação psicológica e também de uma avaliação social, que é feita pelos colegas assistentes sociais, é que sai a sentença de adoção, também depois que ocorre a destituição do poder familiar. E aí sim é concluído o processo de adoção. Também, uma outra área de atuação do psicólogo no Poder Judiciário é nas ações que envolvem guarda. Então, quando a criança está numa situação de risco, né, e ocorre o seu acolhimento, por exemplo, antes dela ser desacolhida, geralmente o juiz pede uma avaliação para saber se existe algum familiar que tenha condições de exercer as funções de cuidado daquela criança, né? Então, é solicitada uma avaliação, né, de um familiar específico ou de uma pessoa que tenha interesse em exercer a guarda da criança, para que seja analisado sua competência parental, né, a capacidade que essa pessoa tem para propiciar os cuidados mínimos necessários para aquela criança ou adolescente. Também uma outra área de atuação do psicólogo jurídico é nas ações de destituição do poder familiar. Então, quando acontece da criança entrar em risco sob os cuidados dos genitores e ela tem que ser afastada do lar ou afastada dos genitores e tem início uma ação de destituição do poder familiar, é imprescindível que se faça uma avaliação desses genitores, né, para que se verifique se realmente eles não têm mais condições de exercer as funções parentais ou se eles apresentam alguma possibilidade de se reestruturarem e reassumirem os cuidados daquela criança. Então, nesses casos, é feita toda uma avaliação do histórico da pessoa, do seu histórico em termos de saúde psíquica, uso abusivo de álcool, consumo de drogas, rede de apoio, questões familiares, questões de trabalho, questões de moradia, forma de convivência com outras pessoas, né? Então se faz uma avaliação geral para saber se aquela pessoa tem condições
de retomar os cuidados da criança e do adolescente. Outra área de atuação do psicólogo jurídico, nas ações de abandono afetivo. E aqui é muito importante o papel do perito, porque é necessário verificar se aquele afastamento entre o genitor e a criança ocorreu realmente em decorrência de um abandono afetivo ou se teve justificativas específicas para que tivesse acontecido, inclusive a obstaculização ao convívio do genitor guardião. Né? Então, aqui também é importante o papel do perito, né? Porque é ele que vai avaliar se realmente houve um abandono afetivo ou se ocorreu um afastamento por motivo justificável entre o genitor não guardião e a criança ou o adolescente. Também uma outra área de atuação do psicólogo jurídico é com relação às medidas protetivas. Então, quando uma criança ou adolescente entra em situação de risco, pode ou não acontecer o seu acolhimento nos casos mais graves, mas quando se percebe que a criança ou adolescente estão em situação de risco, o juiz determina um estudo, né, daquele núcleo familiar, para que sejam avaliadas as suas circunstâncias, as suas condições, né, as questões psicológicas dos cuidadores, fatores de risco, fatores de proteção, e para que sejam indicadas as medidas de proteção que devem ser aplicados àquele caso. Então, pode ser que o perito indique afastamento de um dos genitores ou de algum familiar que represente risco para a criança, pode ser que seja indicado uma reintegração escolar, ou então que um dos genitores ou os dois frequentem serviços da saúde, como CAPS, por exemplo, ou ainda podem ser indicados audiências de advertência, quando é preciso que a família seja esclarecida sobre algum aspecto jurídico específico. Então, existem várias possibilidades dentro das ações de medidas protetivas, né? Então, eu falei para vocês de algumas das possibilidades de atuação do psicólogo jurídico dentro da vara da infância e da juventude, mas eu não esgotei todas as possibilidades, né? O dia a dia nos traz aí várias outras possibilidades de atuação. Lá dentro da vara civil, também é possível que o psicólogo jurídico seja chamado para atuar na verificação do dano psíquico, né? Então, pode ser que a pessoa tenha sofrido um ataque ao seu patrimônio imaterial e isso tenha gerado um dano, né, ao seu psiquismo. Então, é o perito psicólogo, né, que pode conjugar esforços com o perito psiquiatra, que vai, né, especificar se realmente ocorreu um dano psíquico, um dano ao patrimônio imaterial daquela pessoa que afetou o seu funcionamento, o seu dia a dia, a sua atuação, né? É importante lembrar que essa avaliação ela é muito específica, porque o dano psíquico não necessariamente corresponde a um transtorno psiquiátrico, são coisas diferentes, né? E é necessário uma análise muito cuidadosa, porque de caso a caso, porque aquilo que representa um dano para uma pessoa pode não representar para outra. Então, nesses casos, também o perito é chamado para atuar. Lá nas varas de família, também é muito comum a atuação do psicólogo judiciário, né? Especialmente nas disputas de guarda e nos casos de alienação parental e nos casos em que ocorrem divergências das visitações. Então, o que se observa ali? Que muitas vezes as partes, os ex-cônjuges, eles têm dificuldade para separar a conjugalidade da parentalidade. E aí, todos aqueles ressentimentos, mágoas, sentimentos negativos relacionados ao convívio, à união daquele casal, são transferidos para as questões que envolvem os filhos, né? E aí surgem muitas disputas de guarda, como uma forma de atingir o ex-parceiro, né? E aí, então, que é importante a atuação do psicólogo para que seja verificado se realmente existe um conteúdo latente que está provocando aquele conflito entre as partes, porque lembrem que eu falei para vocês que existe um conteúdo manifesto, mas também existe um conteúdo latente, né? E na vara de família é muito comum, né, que esse manancial de sentimentos negativos decorrentes da ruptura afetiva interfiram no cuidado com os filhos.
Temos também os casos de alienação parental, né, que tem consequências graves no que tange ao esfacelamento dos vínculos afetivos. Então, também, às vezes, acontece dos ex-parceiros não conseguirem lidar com todos aqueles sentimentos negativos oriundos da separação conjugal e acabam, de alguma forma, interferindo de forma muito negativa no vínculo que a criança tem com o genitor não guardião. E aí, nesses casos, também, o magistrado pode determinar a realização de estudos técnicos para que se verifique a prática de atos alienatórios. E aí, de novo, cada caso é um caso, e às vezes os atos, eles são extremamente sutis, né, e exigem muito cuidado por parte do perito, porque não existe uma única atitude que configura alienação parental. Existe uma infinidade de possibilidades e muitas vezes ações extremamente sutis, né? Um exemplo para vocês, às vezes é dia de visita do genitor não guardião e o genitor guardião programa uma atividade que ele sabe que a criança gosta muito para aquele dia. Ele não diz que a criança não deve ir na visita, mas ele conta que vai fazer uma atividade que a criança gosta muito e às vezes a própria criança vai recusar a visita do genitor não guardião. E se isso se repete muitas vezes, ou se situações assim acontecem com certa frequência, a gente deve sim pensar na questão da alienação parental e verificar se não existe aí por trás disso a intenção de romper o vínculo da criança com o genitor não guardião. No caso das visitações, também, muitas vezes, os ex-parceiros têm tantos conflitos entre si que eles não conseguem chegar a um acordo sobre as visitações. Então, o magistrado determina a realização de estudos técnicos e a indicação específica de como essas visitações devem acontecer. Elas devem acontecer uma vez por semana, na quarta ou no sábado, e aí um busca, o outro leva o horário, porque esses pais, eles não têm condições de sozinhos chegarem a um acordo. Então, eles acabam transferindo, judicializando essa questão familiar e o magistrado, então, precisa dar uma resposta específica e geralmente se utiliza a realização dos estudos técnicos para isso, né? Lá na vara criminal também existe muita atuação do psicólogo jurídico, especialmente nos casos de abuso sexual, né, e de violência psicológica, porque os abusos sexuais, as violências sexuais, muitas vezes elas não têm materialidade, né, porque não houve uma conjunção carnal, digamos assim, houve um ato libidinoso, o agressor passou a mão na criança ou expôs a criança a conteúdos impróprios à sua idade e não tem como se provar isso materialmente. Então, se utiliza a perícia psicológica para averiguar a situação e verificar se houve, então, um abuso sexual, uma situação imprópria para aquela criança. Nos casos de violência psicológica também, não existe a materialidade do fato, mas é possível, através da perícia psicológica, você analisar as circunstâncias e verificar se houve ou não violência psicológica, ou se há elementos psíquicos que indiquem a ocorrência da violência psicológica naquele caso específico. Lá no Juizado Especial Criminal também, muitas vezes o psicólogo judiciário ele é chamado para atuar naqueles casos em que ocorrem ameaças de violência, em que não existe uma materialidade, então se faz uma perícia para verificar, né, as circunstâncias, as condições psicológicas das partes, né, em que se faz um estudo, né, psíquico dos envolvidos para dar embasamento às decisões judiciais. Vejam, eu falei para vocês de algumas possibilidades, existem muitas outras. Por exemplo, lá na vara do trabalho, é possível também atuar como perito, né? Com outras demandas específicas que são variáveis conforme a especialidade dos processos que tramitam naquela vara, né? Então, falei para vocês mais especificamente sobre a minha área de atuação na Justiça Estadual. Além da perícia psicológica, nós temos também uma outra prática que indica uma tentativa de humanização do Poder Judiciário, que é o depoimento especial. Bom, o depoimento especial ele é regido pela Lei 13.431,
né? E ele suscita muitas críticas e muitas opiniões controvertidas a seu respeito. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal do Serviço Social têm críticas a respeito dessa prática. Só que, no momento, ela é utilizada e é o que nós temos de melhor nesse momento, né? Por outro lado, também é uma prática ainda em construção que ela tende a ser melhorada cada vez mais. Bom, o que seria o depoimento especial? O depoimento especial, ele é uma prática de escuta de crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunha de violência. Essa escuta especializada, essa oitiva especializada da criança e do adolescente vai acontecer em uma sala especialmente projetada, com recursos audiovisuais e profissional especializado. Eu até coloquei uma fotinho para vocês ali de um exemplo de uma sala de depoimento especial. Então, nessa sala vai ficar a criança ou adolescente que foram vítimas ou testemunhas de violência, junto com um entrevistador forense. Esse entrevistador, ele é um profissional, que pode ser um psicólogo, um assistente social, ou um profissional da área da educação, por exemplo, que tem uma formação específica para realizar o depoimento especial, né? Então, fica a criança e o entrevistador. Nessa sala tem uma câmera que vai transmitir tudo que é conversado com a criança para a sala de audiências, onde fica o juiz, o promotor de justiça, advogado e estagiários e, às vezes, defensores públicos, né? Então, na sala de depoimento especial vai ficar só o profissional e a criança, e o objetivo do depoimento especial é promover a proteção integral, porque se entende que a criança e o adolescente estão numa condição peculiar de desenvolvimento e por isso precisam ser protegidos. E também o depoimento especial tem por objetivo evitar a revitimização da criança, porque se entende que ela já foi vítima pelo fato de ter sido agredida sexualmente, psicologicamente, fisicamente, ou pelo fato dela ter testemunhado uma situação de violência. Então, ela precisa ser protegida, inclusive quando ela é ouvida dentro do Poder Judiciário, para que não haja uma revitimização e também para se evitar a violência institucional, que seria uma violência praticada pela própria instituição. Então, nós trabalhamos um depoimento especial com a ideia da minimização dos danos, né? Nós tentamos, de alguma forma, fazer com que aquela situação, né, do depoimento, da oitiva da criança, ela seja o mais sensível possível dentro daquelas circunstâncias, né? Porque se a criança fosse questionada ou inquirida pelo magistrado, diretamente pelo Ministério Público, pelos advogados e pelos defensores públicos, que não têm uma formação especial, ela poderia, de alguma forma, ser revitimizada, né? Porque as pessoas não têm uma formação específica e ela poderia se sentir coagida por estar numa sala de audiência com pessoas que ela não conhece, sendo questionada a respeito de uma situação que para ela foi muito dolorosa, né? Então, quando se faz o depoimento especial, é uma forma de você oferecer proteção para aquela criança dentro das condições específicas do Poder Judiciário, né? Então, o depoimento especial, ele envolve a produção de prova, né, e a minimização dos danos, para evitar a revitimização da criança. O depoimento especial, ele tem todo um protocolo que precisa ser seguido. Então, quando o psicólogo, ou o assistente social, ou o profissional que tem formação e o curso de depoimento especial conversa com a criança, ele precisa seguir todo um protocolo, existe toda uma ordem, em que ele vai explicar o que é a sala, ele vai fazer primeiro uma recepção da criança na sala dele, aí depois, quando eles estiverem, vai fazer um acolhimento, né, na sala dele, depois, quando eles estiverem dentro da sala de depoimento especial, ele vai seguir todo o protocolo de explicar que aquilo é uma sala de depoimento especial, que existe uma sala de audiência, que tudo aquilo que a gente está conversando será gravado, quem que está naquela outra sala. Também ele explica que as perguntas serão feitas através de um fone de ouvido,
E aí são feitos alguns combinados com a criança, de que ela deve falar daquilo que ela lembra, que ela deve falar aquilo que realmente aconteceu com ela, que se ela não lembrar de alguma coisa, ou se ela não souber, não tem nenhum problema, é só ela dizer que não sabe ou que não lembra. Também tem combinados a respeito da sua compreensão das perguntas, né? Então, existe uma série de passos que precisam ser seguidos de acordo com esse protocolo. E o objetivo disso é promover uma escuta sensível daquela criança e também evitar que sejam feitas perguntas de forma agressiva, né, ou perguntas inadequadas para aquela criança e para aquele adolescente. Então, embora existam muitas críticas, né, ao depoimento especial nesse momento, se entende que ele é uma forma de minimizar os danos, porque aquela criança precisará ser ouvida. Então, se é necessário que ela seja ouvida, ela deve ser ouvida, né, com sensibilidade, com respeito e de forma protegida, né? Então, embora existam muitas críticas, também se entende que o depoimento especial, ele é uma forma de minimizar os danos e evitar a violência institucional e também a revitimização da criança. Bom, eu falei para vocês sobre várias iniciativas de humanização do Poder Judiciário, e eu sei que muitas delas ainda são incipientes, algumas ainda estão começando, algumas ainda são insuficientes, mas eu tenho uma visão positiva, né, dessa questão da humanização do Poder Judiciário, porque eu entendo que nós estamos no caminho, né, e é um processo que vai ser construído ao longo do tempo. Lá no manual de mediação do CNJ, tem uma expressão relacionada ao Poder Judiciário que eu acho extremamente interessante e que, na minha opinião, ela abre novas possibilidades de humanização no Poder Judiciário. Lá no manual, o Poder Judiciário ele é entendido como um hospital de relações humanas. E eu acho que essa perspectiva ela é muito positiva, claro, né? Porque a gente deixa de ver o Poder Judiciário apenas como garantidor de direitos e aplicador da lei, e passa a ver o Poder Judiciário como uma instituição que compreende que por trás dos processos judiciais existem pessoas, existem relacionamentos que precisam ser preservados sempre que possível. Então é por isso que nós temos visto tantas iniciativas novas dentro, tantas estratégias novas dentro do Poder Judiciário, né? Porque existe aí uma nova possibilidade, uma nova perspectiva em relação ao Poder Judiciário. E para que essa nova perspectiva seja construída, eu entendo que o papel da psicologia é fundamental, né? Porque a psicologia vai trazer elementos, né, que vão contribuir para a ciência jurídica, para o direito, e vão contribuir também para uma mudança da cultura jurídica, né? Porque para que ocorra a humanização do Poder Judiciário, é fundamental que a gente compreenda, né, o ser humano na sua integralidade, como alguém que tem seus desejos, seus sonhos, seus conflitos, seus problemas, e compreender como isso pode interferir na propositura e também na manutenção das ações judiciais, né? Então, basicamente era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que de alguma forma isso gere reflexões, né? Ou faça talvez vocês pensarem, né, sobre as possibilidades de humanização do Poder Judiciário, né? Basicamente era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigada, professora Alaba. Excelentes falas, né? Estou aqui aprendendo muito com vocês e uma troca nossa que faz com que a gente pense muito com relação aos direitos humanos, como a gente tem conduzido e as possibilidades. Tem uma pergunta aqui, até não sei se a Salete gostaria, mas eu já estou aqui mexendo. Eu vou... Pode ser, Renata. Pode ser, se pode. Se você quiser da Emily. Não, pode ver. Não sei se a Evelyn está aí. Deixa, a Evelyn está com a câmera aberta, deixa deixa ela fazer, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá, aqui eu não tenho duas opções. Ou fica escuro demais, ou a luz estoura. Então, né, vamos deixar a luz ligada. É que eu já trabalhei no sistema de atendimento a jovens, né, em situação de infração, né,
e no cumprimento de medidas socioeducativas. E os sinais sempre me chamou a atenção. Né? Eu não sou da área do direito, né? Entendo muito pouco, mas já atendi essa juventude, enquanto assistente social. E essa criminalização da juventude é uma coisa que me inquieta bastante. Então, assim, vocês falaram, né, de uma perspectiva mais humanizadora, né, de ações assim que realmente colaborem, né, para o crescimento, para o desenvolvimento humano, né. Então, eu tinha proposto para a mesa comentar, dentro do possível, né, sobre essa questão do jovem, sabe, as políticas para o jovem, né, em especial para o jovem, em cumprimento de medida socioeducativa, né, que me inquietou. Então, era mais uma provocação mesmo, mas a mesa está maravilhosa e parabéns para vocês, parabéns para a Renata, né, para todos que estão aqui na mesa. Parabéns, eu também queria parabenizar, eu não sei se tem mais alguma pergunta ali, mas como a gente tem jovens, né, numa outra sala, que daqui a pouco vão fazer um momento musical, né, eu também queria fazer uma perguntinha ali, acho que a gente faz uma rodada de perguntinhas antes de encerrar, né. Eu gostei muito da proposição da fala da Mariel e da Álaba, principalmente foi muito esclarecedor, né, sobre essa situação histórica, né, a historicidade dos fenômenos, né. Às vezes a gente se depara com alunos que vêm fazer mestrado, doutorado e não fazem essa pesquisa profunda, né, que a Mariel fez aí na tese de doutorado dela, e é importante isso, né, situar como uma produção social e cultural, o próprio sistema, né, a própria estrutura, eu achei bem interessante. E também achei interessante o posicionamento da Álaba da necessidade de humanizar o judiciário, né, de que realmente nossos juízes precisam conhecer mais, né, de psicologia, mais de ser humano, né, mais de como lidar, né, com o ser humano, esse ser humano que está oprimido, massacrado pelo sistema, né, e a gente está nesse panóptico aí, né, de um controle excessivo de qualquer comportamento, e a gente vê que o discurso, às vezes, vamos baixar a maioridade penal, né? Então, minha pergunta para vocês duas é isso, né? Tem um discurso aí de se ele já consegue segurar um fuzil, então ele já tem que, né, ser responsável e daqui a pouco a gente vai num trem descarrilhado colocando os bebês, né, encarcerando os bebês, né? Então, qual que é a visão? Vocês que estão mais próximos, né, desse pessoal sobre isso. Obrigada. Desculpa o som, o pessoal estava ensaiando a música. Qual que é a visão de vocês sobre essa questão, né, da maioridade penal? Era isso, obrigada. Professora Mariel, quer começar? Fique à vontade. Obrigada, eu queria parabenizar a professora Álaba também aqui, fiquei super instigada com a palestra dela e todos os exemplos que ela trouxe aqui da atuação, né? Falando especificamente sobre a questão dos jovens, né? O Estado brasileiro tem adotado como política para os jovens, especialmente jovens negros, né? Uma política repressiva, uma política de morte ali, né? Isso vem então, de tudo aquilo que a gente colocou aqui, né? Todos os processos de militarização da própria vida. Pensar em alternativas, me parece que o direito não tem assim muitas alternativas aqui, né? Porque a própria legislação, a atuação conforme a lei, ela está aí, né, formalmente colocada, mas substancialmente acaba não sendo observada, né? A gente tem
todos os direitos humanos, toda uma estrutura, enfim, de proteção aos direitos humanos, especialmente, né, dos jovens, mas me parece que a gente precisa tomar, né, como iniciativa, talvez, para mudar esse quadro, mudar a mentalidade, para que a gente não tenha uma mentalidade repressiva, né, e com isso a gente poderia aí pensar em diversas formas, né, coletivas de promover uma mudança nesse sentido. E pelo direito, me parece que a gente poderia pensar em mecanismos talvez mais efetivos, né? Acho que a professora Álaba, com as propostas de humanização aqui do Poder Judiciário, vai se aproximando, né, de um sistema de justiça que busca preservar mais os direitos, né? A gente não pode abrir mão dos nossos direitos, né? No final das contas, quando eu falava de direitos humanos, era isso, a gente não pode abrir mão dos nossos direitos, né, supostamente para alcançar esse bem maior, porque a gente está abrindo mão dos nossos direitos e essas pessoas estão, enfim, são levadas a essa condição, né, de marginalização. Então, pensando especificamente, né, nos jovens, e a Evelyn, acho que trouxe a provocação, e a Maria Sara também, né, foi nesse mesmo caminho, é uma construção coletiva que a gente precisa pensar e precisa de muitos ferramentais, né? Acho que as assistentes sociais, os psicólogos e o pessoal que é do direito, a gente tem que trabalhar em conjunto para pensar em outros mecanismos, né? Mas me parece deixando um pouco essa atitude repressiva e punitiva, que é o que acaba predominando, e pensando em outras formas, né, de inclusão e preservação dos direitos. Não sei se eu respondi aqui a pergunta de vocês, mas acho que era mais ou menos nesse caminho, nesse sentido. Eu concordo com a professora, eu acho que tem que se pensar mais em políticas não repressivas e não punitivas, né? Até porque, em termos psicológicos, o adolescente ele ainda está em processo de formação, né? A questão do pensamento abstrato não está totalmente formada, então ele é uma pessoa que está numa condição peculiar de desenvolvimento e, como tal, ele tem que ser respeitado em suas condições, né? Então, eu entendo que o ideal seria aí políticas públicas, né, voltadas a esse desenvolvimento, políticas interdisciplinares, e não só a preocupação com as questões punitivas e repressivas, né, sim políticas públicas voltadas para o desenvolvimento integral, né, desse adolescente, e numa tentativa de ver, né, por que existe tanta transgressão, existem fatores específicos, né, existe uma série de estatísticas que mostram, né, que existem fatores de risco, né, que acabam favorecendo a prática da transgressão, e aí é nesse sentido que eu acho que deveria haver um investimento em políticas públicas antes de se pensar em políticas repressivas e punitivas. Eu vi aqui um comentário da Maristela falando que ela está pesquisando sobre o depoimento especial, e achei bem interessante a colocação que ela fez aqui, justamente querendo saber o quanto é protetivo ou não este procedimento. Bom, quem trabalha na área sabe que não é fácil trabalhar com depoimento especial, mas a minha opinião, assim, é o que nós temos de melhor hoje. Não é o ideal, não é o perfeito, mas é o que nós temos hoje, e considerando a forma como as crianças e os adolescentes eram inquiridos no passado, acho que houve uma evolução. Não é o ideal, mas acho que é o melhor que nós conseguimos hoje. É muito interessante o tema da tua pesquisa. Muito legal, Álaba. Obrigada. A Maristela, já apontei para ela que use a sua tese de doutorado aí como referência, né? Porque a gente parte do mesmo referencial teórico, e muito legal a tua fala, né? Sair, então, da repressão e ir para a prevenção, né? Ir para políticas de prevenção, que é justo o que a Evelyn está trabalhando no doutorado dela, né?
e política de prevenção, né? Da assistência social, né? De que jovens estudem, tenham condição de vida, né? Direito à vida, casa, alimentação, saúde, educação, essas coisas que são fundamentais, né? Parabéns de novo, muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Daria para mais uma, que é o professor Lindomar pediu para que a Álaba... Mas se você considera que, né, a DC é uma prática da psicologia ou do serviço social? Eu acredito que pode ser das duas áreas, né? Do serviço social, da psicologia, assim como pode ser de profissionais da educação, desde que exista uma formação adequada para o depoimento especial. Acho que todos esses profissionais do serviço social, da psicologia, da educação, eles têm capacidade para praticar o depoimento especial, desde que tenha formação específica. Aqui no tribunal também são os dois, e com possibilidade de profissionais de educação, pedagogo, por exemplo, que tenham uma formação específica também. Muito legal, né? Sim. A professora Maria Sara já compartilhou o próximo link aqui. Vamos ter nos nossos jovens e adolescentes agora, né, para encerrar hoje. Eles estão lá, já ensaiaram, já estão. Se vocês puderem compartilhar, vai ser legal. Mas, assim, meu convite, ano que vem, a gente vai fazer a terceira conferência. Eu acho que a Álaba tem muito a dizer, né? A formação do psicólogo precisa ampliar, né, para que ele tenha referenciais, para que ele conheça o que é o sistema judiciário, porque o psicólogo sai realmente com uma formação, né? E é importante também, né, a Muriel, né, com esse referenciado Mambembe, né, essa imagem, né, do que é um Estado repressor, conhecer o que é o direito, né? O que é mais Estado, é menos Estado. Então, eu acho que eu convido vocês para ano que vem estarem conosco ali na nossa quarta conferência, e parabéns, né? Parabéns. Foi uma honra, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer também a participação dos nossos alunos da FAP que estão aí. A Mariana canta divinamente, já colocou ali que quer ver, né, Mariana? Então, participar lá do grupo com as músicas lá. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, obrigada, Mariel. Obrigada. Obrigada.